No próximo capítulo da novela Três Graças, João Rubens chega a Casper com a voz meio trêmula, confessando que a gravura simplesmente sumiu. Evaporou como se tivesse criado pernas. Casper, desconfiado até da própria sombra, exige explicações. É quando Lucélia, ligeira como sempre, solta a suspeita venenosa. E se foi Júnior? Ele vive rondando a casa. A frase cai como bomba. E antes que o comendador tenha tempo de reagir, ela completa outra mentira, doce e convincente. A gravura estaria guardada no cofre do banco, por segurança. Ele engole a história, por enquanto. Enquanto isso, Célio testemunha algo que não deveria. Arminda trancada no quarto da escultura, vasculhando papéis, abrindo gavetas, agindo como quem protege um segredo que vale caro. O clima pesa quando Josefa percebe a movimentação e confronta a filha. A discussão é feia, cheia de farpas antigas, ameaças veladas e aquela tensão que só mãe e filha sabem produzir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Raul, cansado das manipulações, entra no quarto das Três Graças na marra e enfrenta Arminda. Ele quer respostas. Ela, controle. E nenhum dos dois está disposto a recuar. Lorena comenta com Zenilda que Júnior vai precisar de um advogado urgentemente, já que o boato do roubo começa a ganhar corpo. E ainda sugere, sem cerimônia, que a mãe abrace a causa, o que deixa Zenilda dividida entre o orgulho e a preocupação. Júnior, por sua vez, entra em desespero quando encontra ele mesmo a gravura roubada dentro da própria mochila. O garoto treme. Aquilo foi plantado e bem plantado. Maggie, sabendo que os pais não querem mais seus serviços por causa do escândalo, se culpa profundamente. Sente que falhou com ele. Para piorar, o comendador fecha negócio e compra a gravura diretamente de Casper e João Rubens, sem imaginar a tramóia por trás. Quando Júnior percebe que está encurralado, toma uma decisão drástica. Procura Gerluce e diz que aceita participar do plano para ajudar os doentes da chacrinha. Se querem me sujar, então vou me limpar do meu jeito, afirma. Mas tudo muda quando Joelle escuta o pastor dizer a Gerluce que quer conversar sobre o pai de sua filha. E essa conversa promete virar a vila de cabeça para baixo. Kellen, a menina certinha, dedicada às atividades da igreja e sempre vista como o reflexo perfeito do pastor Albérico, vai se ver num turbilhão emocional quando Jorginho Ninja retornar à vida em liberdade. O homem que um dia comandou a chacrinha com mãos firmes, o ex-líder temido e respeitado, o ex-presidiário que carrega uma história cheia de curvas perigosas, vai se tornar inesperadamente o novo centro do coração da jovem. E é claro, isso vai mexer com toda a cidade. Mexer feio. A paixão proibida, tão inesperada quanto explosiva, surge exatamente no momento em que Jorginho deixa a prisão após anos de condenação. Uma prisão que, apesar de dura, marcou sua transformação. Ali dentro, ele se converteu à fé evangélica, tornou-se discípulo de Albérico e passou a ser visto pelo pastor como um testemunho vivo de mudança. Essa conversão foi acompanhada de perto, visita após visita, sermão após sermão, como se o pastor quisesse provar ao mundo que até o homem mais temido era capaz de renascer. Só que ninguém imaginava que esse renascimento teria efeitos colaterais tão intensos. Assim que ganha liberdade, Jorginho se instala justamente nas dependências da igreja comandada por Albérico. Um gesto que, por si só, já faz o bairro inteiro levantar a sobrancelha. Ex-presidiário morando com o pastor? Cochicham os membros da congregação. Será que isso vai prestar? Sussurram as vizinhas. E Gerluce, como fica nessa história? Murmuram as mais maldosas. Porque todas sabem, se tem alguém que carrega histórias profundas com Jorginho Ninja, esse alguém é Gerluce. E aí nasce o conflito que promete incendiar a trama. Kellen inicialmente rejeita a ideia de conviver com ele. Ela cresceu ouvindo histórias, ouvindo avisos, ouvindo o peso do passado.
Ela sabe perfeitamente o que significou Jorginho na vida de sua amiga Joelle, e principalmente na vida de Gerluce, mulher pela qual tem enorme respeito e carinho. A presença dele a incomoda, a deixa alerta, tensa, recuada. Mas conforme os dias passam, algo começa a mudar. Jorginho demonstra uma calma diferente da que tinha no passado. Ele fala com suavidade, cita versículos, sorri com humildade. E aos poucos, a desconfiança de Kellen dá lugar a uma curiosidade perigosa. Ele, por sua vez, percebe os olhares. Finge que não nota. Depois finge menos. Até que num momento de sinceridade ou manipulação calculada, ele admite que também sente um carinho especial pela jovem. Mas esse carinho é outro capítulo, outro problema, outra bomba. Porque nos próximos capítulos ficará claro que o verdadeiro interesse de Jorginho não é Kellen, mas o que ela pode proporcionar. Ele sabe que a jovem é a ponte perfeita para chegar até Joelle, sua filha. E sabe também que, ao se aproximar de Joelle, inevitavelmente estará rondando Gerluce, a mulher que ele nunca engoliu perder. A mulher que ele, no fundo, sonha em reconquistar. Mesmo que isso signifique disputar território com Paulinho, o atual amor da vida dela. E o pastor Albérico, completamente iludido pela conversão do antigo bandido, acredita piamente em todas as palavras de arrependimento. Eu só quero o perdão de Gerluce, pastor, dirá Jorginho com voz quebrada. Só quero consertar o que destruí. Mas o público saberá, e Kellen começará a perceber que esse discurso piedoso não passa de parte de um jogo maior. O jogo de alguém que quer recuperar tudo o que perdeu, a começar pela família. E é exatamente aí que a situação se complica ainda mais. Kellen começa a se apaixonar de verdade. Cada gesto, cada conversa, cada olhar dela para Jorginho cresce num terreno proibido, num sentimento quase clandestino dentro da igreja. E aos poucos, ela passa a ignorar a própria consciência. Ele mudou, ela repete. Ele merece uma nova chance, insiste. Ninguém é obrigado a viver preso ao passado, defende. O problema é que enquanto o coração dela se entrega, Jorginho Ninja calcula. Cada palavra, cada movimento, cada reação da jovem filha do pastor. Ele sabe que ela tem poder, ele sabe que ela tem influência dentro da igreja, ele sabe que ela é leal a Joelle, mas é justamente essa lealdade que ele pretende usar para reabrir a porta que foi trancada há anos. A porta que leva até Gerluce. Enquanto isso, na chacrinha, os boatos começam a correr soltos. A comunidade inteira quer saber qual será a reação de Gerluce ao saber que sua melhor amiga está encantada por seu ex. Paulinho, mais atento que nunca, percebe que algo estranho está acontecendo. Esse homem voltou para causar, ele comenta com Raul, e ainda vai trazer problema grande para Gerluce. E enquanto a paixão proibida cresce como fogo escondido sob o piso da igreja, a novela promete avançar para um terreno ainda mais delicado. Os segredos que Jorginho Ninja mantém enterrados desde o tempo em que dominava a chacrinha. Segredos que ele nunca dividiu com Gerluce, nem com Joelle, nem com ninguém. E que podem transformar esse suposto renascimento espiritual numa bomba relógio prestes a explodir na cara de todo mundo. Kellen começará a viver um conflito silencioso. De um lado, a sensibilidade de uma jovem que acredita na transformação e enxerga em Jorginho um homem quebrado, sedento por perdão. Do outro, a sombra de tudo que ele já fez, sempre pairando como alerta. Ela tentará disfarçar, tentará fugir, tentará evitar qualquer aproximação que comprometa sua amizade com Joelle. Mas a cada tentativa de recuo, Jorginho dará um passo mais ousado, sempre com aquele sorriso humilde que esconde intenções afiadas. Só que o que ele não espera é que Gerluce comece a sentir. O instinto dela, tão certeiro quanto navalha, vai se acender com força. Algo não cheira certo. Ela vai desconfiar da presença dele na igreja, vai estranhar os olhares de Kellen.
Vai perceber movimentos que Albérico finge não notar. E vai se preparar. Porque Gerluce, quando percebe a ameaça, se arma inteira. Enquanto isso, Paulinho, sem entender de onde vem o mal-estar de sua amada, tentará proteger Gerluce de qualquer aproximação com o passado. Mas quanto mais ele tenta, mais Jorginho observa e aproveita. O ex-presidiário sabe onde apertar, sabe quando falar, sabe exatamente como mexer com as inseguranças dos outros. Ele não grita, não ameaça, não se impõe como antes. Agora ele age em silêncio. O silêncio é a nova arma dele. Mas o capítulo realmente aquece quando Joelle finalmente percebe que Kellen está diferente. Atitudes, falas, olhares. A melhor amiga tenta esconder, tenta rir, tenta disfarçar, mas não consegue. Joelle pressiona. Kellen gagueja. E num descuido, deixa escapar algo que muda tudo. Joelle sente o chão fugir dos pés. O coração dela dispara. A ideia de ver o pai, aquele pai que abandonou, enganou e feriu sua mãe, se aproximando de sua melhor amiga, é demais. O clima azeda. A amizade treme. E pela primeira vez, Joelle não sabe se a traição está nos atos de Kellen ou na armadilha de seu próprio pai. E enquanto tudo isso acontece no presente, o passado começa a bater na porta. Um velho conhecido da chacrinha, alguém que já foi aliado, já foi inimigo, já desapareceu sem explicação, ressurgirá trazendo informações capazes de desmontar toda a narrativa bonitinha de conversão que Jorginho anda pregando na igreja. Informação que ele jamais imaginou que voltaria à tona. Quando essa figura misteriosa reaparecer, alguém tremerá. Não será Kellen, nem Joelle, será o próprio Jorginho Ninja. Ele percebe que essa sombra antiga pode ruir seu plano inteiro antes mesmo que ele consiga colocar o primeiro passo dentro do coração de Gerluce, ou dentro da família que abandonou. Gerluce não aguenta mais. O limite, aquele fiozinho invisível que ela segurava há anos, arrebenta de vez. Ela vai transformar a mansão de Arminda em um campo de batalha verbal, daqueles em que cada palavra vira um estilhaço. A cuidadora, que sempre caminhou pisando em ovos para evitar o caos, finalmente entende que ovos não salvam ninguém, principalmente quando a patroa vive pisando nela com salto-agulha. E tudo começa de um jeito quase trivial, um cochicho, uma conversa aparentemente inocente entre Gerluce e Viviane, na calçada, sem escândalo, sem pose. Só duas mulheres trocando confidências. Mas para Arminda, conversa entre pobre é sinal de rebelião. A vilã surge na porta da mansão como se tivesse farejado traição, o olhar em brasa, a postura de cobra prestes a atacar. Viviane tenta disfarçar, mas Arminda não fala. Ela ataca. Presta atenção, sua falsa! Dispara a dondoca empinando o queixo como se fosse dona do quarteirão. Ou você me diz de uma vez por todas o que está acontecendo, ou pode arrumar sua trouxa e ir embora. É tiro, é tapa, é chicote, e é o ponto sem retorno. Gerluce sente um tremor na espinha, não de medo, mas de fúria guardada. O corpo dela, cansado de ser tolhido, finalmente responde. Ela não recua, não baixa os olhos, não pede desculpas. A voz sai limpa, corajosa, como se ela tivesse esperado a vida inteira para esta única frase. Eu não tenho nada para lhe falar sobre o que faço ou deixo de fazer do lado de fora da sua casa. Minha vida pessoal é só minha. Não devo satisfação para ninguém. O mundo para. Até o sol parece diminuir o brilho para ouvir. Arminda arregala os olhos, escandalizada com a audácia. A ruiva não está acostumada a ser contrariada, muito menos por alguém que ela considera inferior. Deve sim, rebate. Você é minha empregada. Mas Gerluce não se dobra. A mulher que sempre engoliu o veneno agora cospe fogo. Empregada não é escrava. Já engoli sapo demais da senhora. Mas chega uma hora que a gente não tem sangue de barata. O impacto da frase ecoa pela mansão inteira. Josefa, lá dentro, até solta o terço. Um vizinho para na rua. Uma folha seca suspira.
Só Arminda não se impressiona. Arminda não aceita, nunca aceitou, ser desafiada. A vilã endurece o maxilar, levanta o dedo como se estivesse apontando para um inseto no chão. Eu pago o seu salário, rosna, cuspindo cada palavra como se fosse um feitiço. Mas aí, Josefa entra. E quando Josefa entra, entra com gosto. Quem paga o salário dela sou eu, berra a matriarca surgindo de dentro da sala como uma fênix desalinhada, mas afiada. Arminda perde o compasso, vira o pescoço num estalo e o descontrole cresce como um incêndio desatado. E então, no auge do veneno, a vilã parte para a agressão. Pega Gerluce pelo braço, apertando com força, arrastando a cuidadora até a porta como quem quer expulsar a dignidade junto com a pessoa. Me larga! Grita Gerluce, sentindo o aperto marcado na pele. Eu sei o caminho! Josefa entra em desespero. A velha grita como se o mundo estivesse caindo sobre ela. Se você mandar a Gerluce embora, eu me mato! Ameaça, tremendo da cabeça aos pés, mas firme no propósito. E Arminda, sempre debochada, solta a flecha venenosa. Ah, eu não tenho essa sorte. Nem coragem para morrer você tem, sua demente. Me poupe. Nesse instante, Raul surge descendo as escadas como um furacão desengonçado. O rapaz escuta os gritos, vê o braço da cuidadora marcado, percebe Arminda no modo demônio total. Ele nem pensa, só reage. Que confusão é essa? Arminda lança o olhar para ele. Agora virou o quê? Um complô das minorias contra mim? E o clima esquenta com força. Raul e Josefa ficam lado a lado, como uma tropa improvisada, prontos para defender Gerluce com unhas, dentes e, no caso de Josefa, talvez até com o chinelo. A partir daí, a discussão ganha contornos ainda mais explosivos. Raul, sempre humilhado pela mãe, vê em Gerluce algo que nunca teve. Alguém que o trata como gente. Ele se coloca na frente da cuidadora, estufa o peito, encara Arminda como jamais encarou. E a vilã sente o golpe. No fundo, ela sabe. Está perdendo o controle da casa. E pior, perdendo o controle das narrativas. Gerluce não é mais aquela empregada calada. Josefa não é mais só uma velha rabugenta. E Raul agora tem alguém por quem bater de frente. Só que isso é apenas o começo. A pressão, a humilhação acumulada, a língua afiada de Arminda, a coragem latente de Gerluce, tudo isso vai desencadear uma série de eventos dentro da mansão que ninguém conseguirá frear. E Arminda, acuada pela verdade que ela mesma evitou ver, vai provar do próprio veneno. A confusão dentro da mansão toma uma proporção que nem Arminda previa. Ela tenta puxar o braço de Gerluce novamente, mas Raul entra no meio como se estivesse protegendo um cristal precioso. O rapaz posiciona o corpo entre as duas, com o peito arfando de nervoso, mas firme, pela primeira vez na vida. Solta ela, mãe! Ordena, a voz trêmula, mas com uma força interna que surpreende até ele. Arminda congela por 2 segundos, o suficiente para que Josefa aproveite a brecha e agarre Gerluce, puxando-a para trás, como quem resgata alguém do meio de um furacão. A vilã vira para o filho, enfurecida, mas também confusa. Não está acostumada a ver Raul reagir. Ela tenta fazer o que sempre faz, diminuir, controlar, esmagar. Você está ficando louco? Vai ficar do lado dessa aí contra mim? Mas Raul não se intimida. Em vez disso, ele ergue o queixo, encara a mãe com um olhar que mistura medo antigo e coragem recém-nascida. Tô do lado de quem me respeita, coisa que você nunca fez comigo. E nem com ela. Arminda sente um impacto, quase uma descarga elétrica na espinha. O controle escapa entre os dedos. A segurança que ela sempre teve na própria autoridade se dissolve. De repente, a mansão parece menor, mais apertada, mais cheia de vozes que não obedecem mais seus comandos. Josefa, vendo que a situação virou, aproveita para arrancar o restinho de poder da vilã. Se Gerluce sair dessa casa, eu saio também. Vou pra rua, pro meio da lama, mas não fico aqui para você judiar de ninguém.
A ruiva tenta recuperar o fôlego, tenta respirar, tenta pensar numa resposta. Mas a frase seguinte, lançada por Raul, é o golpe final. Você não manda em tudo, mãe. Silêncio. A frase fica pairando no ar como fumaça pesada. Arminda, que sempre acreditou ser a dona absoluta da casa, da narrativa, da vida das pessoas ao redor, engole seco. A sensação de derrota invade seus olhos, mas ela tenta esconder com o velho veneno. Ah, claro! Agora todo mundo resolveu virar santo iluminado nesse chiqueiro, ironiza com o deboche escorrendo. Vocês se merecem. Mesmo assim, a vilã sente que perdeu. Perdeu o momento. Perdeu o poder. Perdeu a cena. Gerluce, ainda trêmula, ergue a voz, não em ataque, mas em afirmação. Um recado. Uma marca. A senhora pode mandar no dinheiro, na mansão, nas suas frescuras, mas na minha dignidade não. Acabou. Arminda abre a boca para retrucar, mas nada sai. A garganta trava. Ela percebe que, se insistir, só vai piorar sua situação. Então ela vira as costas, com aquele andar arrogante que tenta simular poder, mas agora manca um pouco, como se o orgulho tivesse quebrado o salto. Raul solta o ar, vencido pelo próprio nervosismo. Josefa segura a mão de Gerluce como quem segura a mão de uma filha. A cuidadora respira fundo, sentindo pela primeira vez em anos o peso do medo evaporar e a força da própria voz nascer. Viviane, que assistiu metade da cena da calçada, entra discretamente na mansão. Olhos arregalados, rosto pálido, mas sorriso discreto de quem acabou de ver o impossível acontecer. Ela se aproxima de Gerluce com cuidado, quase reverência. Você foi gigante hoje, sussurra. Gerluce abaixa os olhos, ainda tentando entender o que fez. Mas sabe, depois desse dia, ela não volta mais para o lugar de silêncio onde Arminda sempre quis que ela ficasse. E na mansão das Três Graças, o clima muda. Muda de jeito profundo. As paredes, que até ontem ecoavam só a voz de Arminda, agora ecoam outras vozes. Novas forças, novas alianças, novas coragens. Quem é o pai de Bagdá em Três Graças? Passado explode e traficante enquadra Jorginho com revelação sombria. A novela mergulhará fundo nas raízes esquecidas da chacrinha, trazendo à tona uma dúvida que vai estremecer a trama. Quem é, afinal, o pai de Bagdá? A resposta, ou a falta dela, vai provocar uma sequência de encontros tensos, acusações veladas, ameaças não ditas, e um turbilhão emocional que pega Jorginho Ninja em cheio, exatamente no momento em que ele tenta reconstruir sua vida longe do crime. Logo após deixar a cadeia, o ex-traficante não quer saber de guerra, vingança ou disputa territorial. Ele sai decidido a recomeçar, a honrar a segunda chance que acredita ter recebido. Mas a chacrinha é um território onde passado e presente se chocam como placas tectônicas. E Jorginho não vai escapar sem enfrentar as rachaduras que deixou para trás. Bagdá, por sua vez, está à solta. Ambicioso, impiedoso, mas também ferido por uma história marcada por abandono, ele surge como um fantasma de uma época brutal. E sua primeira ação é bater de frente com o antigo chefão. O primeiro confronto. Igreja, silêncio e um passado que respira por baixo da pele. No interior da igreja, quando Bagdá aparece, o ar pesa. Não é só o traficante que entra. É a infância perdida, as ruas onde cresceu sem nome, sem mãe, sem família, sem porto seguro. O criminoso encara Jorginho com uma mistura de raiva, respeito e uma fome antiga de respostas. Jorginho, porém, está firme. Não volto para esse caminho, Bagdá. Não disputo nada com você. A vida que eu tive lá fora acaba aqui. Mas Bagdá não está interessado nisso. Não ainda. Ele observa, mede cada palavra, cada gesto. O velho chefão agora se ajoelha, ora, pede perdão, tenta compensar pecados, e isso incomoda Bagdá, porque ali está um homem que poderia ter sido tudo, até pai.
O público sente que aquela conversa é só a superfície do vulcão prestes a entrar em erupção. Dias depois, o Bagdá muda o jogo. O reencontro acontece de forma inesperada. Bagdá chama Jorginho para conversar longe de olhares curiosos e o leva para seu esconderijo, um galpão abafado, iluminado por lâmpadas penduradas e cercado de silêncios carregados. A cena é cinematográfica. Dois homens marcados pela vida, pelo crime e pelo abandono, frente a frente. Bagdá começa devagar, mas com um peso que Jorginho sente na alma. Eu fui criado aqui mesmo, na rua, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Aprendi a sobreviver feito bicho, mas com 14 anos, eu entrei para o seu bando e pela primeira vez na vida eu olhei para alguém e pensei, é assim que se manda, é assim que se vive, ou que se morre. A revelação bate forte. O público percebe. Bagdá não está ali para negociar território. Ele quer respostas. Ele quer identidade. Ele quer algo que ninguém nunca lhe deu. Então vem a bomba. A mãe de Bagdá morreu no parto. Morreu sem nomear o pai. Morreu deixando um filho à mercê da própria sorte. Bagdá cresceu no submundo porque nasceu no abandono. Jorginho tenta manter a postura, mas sua expressão denuncia memórias que ele preferia nunca revisitar. Sobre isso não posso te dizer nada. Nada mesmo. E o silêncio que se segue é quase cruel. A suspeita. E se Bagdá for filho de Jorginho? Mas Bagdá está à beira de explodir. Ele hesita, respira fundo, passa a mão pela cabeça e solta de uma vez o que carrega preso há anos. Faz pouco tempo eu descobri que você é o pai da filha da Gerluce. A frase fica solta no ar como uma faca que ninguém segura. E Bagdá continua, com a voz quebrada por uma dor que ele escondeu a vida inteira. E desde então tem uma coisa que não me sai da cabeça. Uma coisa que me come por dentro. E se eu for irmão dela? E se eu for filho de você, Jorginho? E se meu pai estiver aqui, agora, bem na minha frente, me vendo carregar essa chama que só me queima? A pergunta é brutal, é íntima, é perigosa. E ela não vem de um bandido, vem de um menino abandonado, crescido como fera, que agora tenta entender onde começou tudo. Jorginho treme, mas tenta manter o controle. Porém, o público sabe. Aquilo o abalou profundamente. Não é só sobre Bagdá, é sobre erros antigos, mulheres do passado, uma vida inteira construída sobre decisões que custaram sangue. A partir dessa conversa, o traficante passa a circular pela comunidade com um olhar diferente. Ele observa famílias, pais e filhos, mães que chamam os pequenos para dentro de casa, gente que tem laços, raízes, história, tudo que ele nunca teve. O público começa a entender que a busca de Bagdá não é apenas emocional. Ela é existencial. Se ele for filho de Jorginho, tudo muda. Toda a lógica da chacrinha muda. O mapa de poder muda. A guerra muda. Bagdá não quer ser só mais um nome do crime. Ele quer saber de onde veio antes de decidir para onde vai. À medida que os dias passam, Jorginho entra em conflito consigo mesmo. Ele tenta afastar a ideia, tenta se convencer de que aquilo é impossível, tenta rezar, tenta ignorar, mas não consegue. A dúvida cresce, corrói, vai minando sua serenidade recém-adquirida. O pastor Albérico percebe algo errado. Gerluce percebe algo errado. Até Joeli percebe que o pai está inquieto demais. E isso só aumenta a curiosidade do público. Por que Jorginho ficou tão abalado? Que mulher do passado ele teme que seja a mãe de Bagdá? O que exatamente aconteceu antes do nascimento do traficante? E tem mais. Bagdá começa a buscar pistas. Ele conversa com antigos aliados de Jorginho, com ex-parceiros do crime, com gente que viveu na chacrinha no tempo em que ele nasceu, com mulheres que trabalhavam para o antigo chefão, com moradores mais velhos que lembram do passado de cada canto da favela. Algumas respostas o aproximam de Jorginho. Outras apontam para mistérios ainda mais profundos. Outras revelam segredos que ninguém imaginava que estavam conectados a ele.
Bagdá entende que não está só procurando um pai. Está procurando quem ele é. E isso é mais perigoso do que qualquer confronto armado. Enquanto Bagdá cava o passado, Jorginho tenta proteger o próprio. Mas quanto mais ele se cala, mais aumenta a suspeita do público de que ele pode realmente ser o pai do bandido. E num cenário onde sangue e poder sempre caminharam lado a lado, um detalhe biológico pode mudar a história de todos. Porque se Bagdá for filho de Jorginho, ele não é só um traficante ambicioso, ele é o herdeiro. A partir desse ponto, a novela entra em uma espiral de tensões que não dá trégua nem ao público, nem aos personagens. A aproximação silenciosa entre Bagdá e Jorginho passa a provocar rumores pela chacrinha. A vizinhança, sempre atenta, começa a comentar nos becos, nas vendinhas, na porta da igreja. Algo aconteceu entre os dois. Algo grande. Algo que nem mesmo o pastor Albérico consegue decifrar. E é aí que o clima pesa de vez. Jorginho se pega encarando o próprio reflexo como se estivesse diante de um inimigo. Ele se lembra de noites antigas, de erros que cometeu, de relacionamentos breves e fogosos que nunca assumiu. A ideia de ter deixado um filho ao relento o corrói como ferrugem. Ele tenta rezar, mas a reza falha. Ele tenta respirar, mas o ar é pouco. Quando Joelle o encontra sentado no escuro, ela percebe imediatamente que algo grave ferveu. Pai, aconteceu alguma coisa? Jorginho disfarça mal. Tô cansado, só isso! Mas a filha vê a mentira estampada na testa. Nos dias seguintes, o traficante passa a vigiar Jorginho sem que ele perceba. Não como quem ameaça, mas como quem tenta encontrar semelhanças. O jeito de andar, de olhar, de falar, a forma de reagir ao medo. Em certos momentos, Bagdá chega a desviar o olhar, incomodado pela possibilidade de estar vendo ali mais do que queria. No fundo, ele teme a resposta tanto quanto precisa dela. E é nesse cenário que o inesperado acontece. Jorginho, pressionado pela própria consciência, decide procurar Bagdá para uma nova conversa. Os dois se encontram em um terreno baldio atrás da igreja, onde só o vento testemunha. Bagdá chega com postura rígida, pronto para ouvir qualquer coisa, menos concessões. Jorginho fala primeiro. Se eu te devo alguma resposta, é porque minha vida nem sempre foi certa. Eu errei. Errei tanto que às vezes eu mesmo me vejo como estranho no espelho. Mas sobre o que você quer saber, eu não posso te confirmar nada. Bagdá não se abala. E não pode? Ou não quer? O ex-chefão desvia o olhar. A verdade está nas entrelinhas. A tensão cresce, mas algo diferente também surge. Uma humanidade nova entre eles. Como se a dúvida fosse uma ponte e não uma arma. Bagdá então decide ir mais fundo. Ele procura antigos arquivos do posto de saúde, registros de parteiras, anotações antigas, qualquer rastro que indique quem teria dado à luz e morrido naquela noite distante. A cada papel encontrado, mais peças do quebra-cabeça se encaixam, mas nenhuma ainda o suficiente para formar a imagem final. Enquanto isso, Jorginho conversa com o pastor Albérico. O religioso, com voz branda, joga a pergunta que o público está esperando. Você tem medo de que o Bagdá seja seu filho? Ou tem medo de que não seja? A pergunta desmonta o ex-traficante por dentro. Ele volta ao esconderijo numa noite chuvosa, bate na mesa, espalha papéis, fotos, registros. Um guerreiro ferido, um homem que cresceu sem espelho, sem sobrenome, sem história. E pela primeira vez, ele admite em voz alta: se ele for meu pai, eu preciso saber. E se não for, pior ainda. Porque isso significa que eu não tenho ninguém. Nunca tive. A dor é crua, profunda, humana. O reencontro entre Gerluce e Jorginho não é apenas mais uma conversa difícil. É um choque brutal de passado e presente, uma colisão de tudo o que ficou entalado, não dito, engolido com lágrimas, medo e raiva. O público verá os dois frente a frente numa cena carregada, em que cada palavra parece pesar toneladas.
A cuidadora só aceita participar desse encontro porque o pastor Albérico insiste com delicadeza e firmeza. Aquele tipo de insistência que não força, mas também não permite fuga. Ainda assim, Gerluce entra na igreja com o olhar duro, o queixo erguido, deixando claro que não está ali para perdoar, ouvir explicações ou reconsiderar nada. Ela mantém os braços cruzados, a respiração rígida, como se cada segundo ao lado do ex fosse uma prova de resistência. Jorginho, por sua vez, chega mais inquieto do que devia. Ele tenta medir o terreno, tenta começar com calma, tenta encontrar alguma fresta no muro de pedra que Gerluce ergueu ao longo dos anos. Mas ela percebe tudo. O tom de voz calculado, a postura arrependida, a tentativa de suavizar a própria imagem. E não demonstra a menor abertura. A conversa começa dentro da igreja, num silêncio que incomoda. O eco dos passos, o cheiro de madeira antiga e até a luz entrando pelos vitrais parecem tensionar ainda mais o ambiente. Jorginho tenta puxar assunto, tenta criar uma ponte mínima, mas Gerluce permanece impassível, como quem observa um estranho. E quando ele finalmente reúne coragem para dizer o que o trouxe ali, ela se adianta, sem poupar nem ela mesma nem ele. Quanto ao meu perdão, nem perca seu tempo. Nem que me peça 1000 vezes, o Senhor vai conseguir que eu lhe dê isso. A frase cai como um peso de chumbo. Não é dita com raiva, é dita com uma honestidade seca, devastadora, que só quem carrega mágoas profundas consegue alcançar. Para Gerluce, o passado entre os dois não é uma lembrança. É uma ferida sempre aberta, uma cicatriz que lateja toda vez que ela pensa na luta para criar Joelle sozinha, no medo, na dor, no abandono. Tudo aquilo não desaparece com um pedido emocionado, nem com um discurso ensaiado. Jorginho tenta argumentar, recua, tenta reorganizar as ideias. Ele confessa que já implorou, já chorou, já pediu a Deus para ter uma chance mínima de reparar o que fez. Ele fala com uma voz que treme, com um olhar que suplica. Mas Gerluce não se move. É como se todo o sofrimento que ela carregou estivesse finalmente encontrado uma forma de se expressar. E essa forma é o limite claro que ela estabelece. Sem saber mais o que fazer para quebrar a resistência, Jorginho parte para o segundo pedido, aquele que carrega o desespero mais profundo, a última cartada que ele ainda acredita ter. Eu só quero poder me apresentar para minha filha. Só isso. Já implorei, já chorei, já me humilhei o quanto pude. O que mais eu preciso fazer para que você me permita falar com a minha filha? O desabafo vem de um lugar quebrado, de alguém que tenta juntar pedaços que ele mesmo destruiu. Mas esse apelo não abala Gerluce. Pelo contrário, endurece ainda mais a postura dela. Seus olhos, que até então estavam frios, agora ganham um brilho de indignação, como se ouvir o nome de Joelle na boca dele fosse uma afronta. E então, com uma firmeza cortante, ela responde: pode derramar quantas lágrimas quiser, não vai mudar o que eu sinto por você. É nojo. Quanto a chegar perto da Joelle, minha resposta é não, e o assunto acaba aqui. A palavra nojo rasga o ar. Jorginho leva a mão ao peito, como se tivesse recebido um golpe físico. Ele tenta dizer algo, mas nada sai. E Gerluce aproveita o silêncio para se afastar. Ela vira as costas, pronta para encerrar aquele capítulo ali mesmo. Mas Jorginho, desesperado, corre atrás dela. Ele segura o braço da cuidadora, tentando detê-la por um segundo, querendo ao menos que ela olhe para ele. Esse gesto, para ele, pequeno, para Gerluce, é uma invasão, um retorno violento a tudo o que ela já viveu. A reação é imediata, explosiva, carregada de adrenalina e memória. Solta! Ela grita com uma força que ecoa pelo templo. Tire as mãos de mim! Eu não vou tolerar isso, nem hoje nem nunca. Gerluce arranca o braço com um movimento brusco, como quem rompe algemas invisíveis. Ela dá um passo para trás, respira fundo, tenta se recompor, mas o tremor nas mãos entrega a carga emocional daquele instante. Ela não chora,
não na frente dele. A dor dela se manifesta na dureza, no limite, na autoproteção. Jorginho fica paralisado. Ele tenta se desculpar, tenta dizer que só queria conversar, mas a voz falha. O impacto da rejeição, somado à reação feroz dela, o deixa completamente sem chão. Ele entende ali, naquele gesto simples e brutal, que não existe caminho fácil, que o perdão não é um direito, que a aproximação não é uma garantia. Gerluce, respirando fundo, ajeita a bolsa no ombro e repete com precisão cirúrgica: "Não chegue perto de mim, e muito menos da Joelle. Eu não respondo por mim." O pastor Albérico observa ao longe, respeitando o espaço dos dois, mas entende que o encontro se tornou uma tempestade impossível de acalmar naquele momento. Gerluce, então, caminha em direção à porta da igreja, cada passo firme, decidido, como quem sai de um lugar carregando o próprio corpo como armadura. Jorginho, desolado, fica parado, vendo ela se afastar sem olhar para trás. O corte final não é dito, mas está ali, no silêncio que resta, no vazio que se instala e na certeza de que nada será simples daqui para frente. Quando Gerluce finalmente cruza a porta da igreja, o ar frio da rua parece devolvê-la ao controle. Ela respira fundo, como quem expulsa de dentro tudo aquilo que Jorginho despertou só com a própria presença. O passo dela continua firme, mas o olhar denuncia um cansaço profundo. Não físico, mas emocional, daqueles que se acumulam por anos e explodem em minutos. Dentro da igreja, Jorginho permanece parado, ainda sentindo o peso da recusa. Ele passa as mãos no rosto, tenta se recompor, mas a sensação de derrota gruda como poeira. Não é só o não que o derruba, é a forma como Gerluce deixou claro que não existe atalho, não existe conversa milagrosa, não existe arrependimento que limpe tudo de uma vez. Do lado de fora, Gerluce faz uma pausa antes de seguir caminho. Ela encara o céu por alguns segundos, tentando recuperar o foco. O que aconteceu lá dentro mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. Não pelo homem, mas pela lembrança de tudo o que precisou superar para não depender mais dele. E por Joelle. Sempre por Joelle. Ela toca no peito, como se reafirmasse para si mesma o limite que colocou. Pela minha filha, eu aguento. Eu sempre vou aguentar. Ao mesmo tempo, Jorginho finalmente se move. Caminha até a porta da igreja, mas não a atravessa. Observa Gerluce se afastando, pequena, no horizonte da rua, e entende que qualquer tentativa precipitada só pioraria o que já está em ruínas. Ele engole seco, respira fundo e, pela primeira vez, aceita que vai ter de enfrentar um caminho longo e doloroso se quiser algum dia ser visto por Joelle como pai.